A sazonalidade e volatilidade dos mercados é um importante indicador para a tomada de decisão dos agricultores. E dentro desse contexto, as flutuações nos preços das commodities, além da oferta e demanda, impactam nesse indicador. Portanto, é preciso a adoção de estratégias eficazes para a compra de insumos e venda da produção. Fala, agroprotagonistas! Hoje é dia de Agro Compartilha e atendendo aos pedidos dos agroprotagonistas durante a pesquisa de temas para o Agro Compartilha, hoje estou recebendo aqui no AgroPro o Adilson Fagundes da Agroamazônia para conversarmos sobre o barter na comercialização de insumos. Seja muito bem-vindo, Adilson! Muito obrigado, bom dia a todos aí. Obrigado, Leonardo, pelo convite, tá? Agradeço pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para tentar esclarecer um pouquinho, apesar da palavra ser complicada, mas vamos tentar desmistificar isso. Maravilha, Adilson. Nós que agradecemos a sua disposição, a sua disponibilidade em estar com a gente. E já vamos aproveitar aqui para agradecer quem fez a indicação, a referência aqui para o Adilson estar aqui com a gente, a Lília Fist. Grato aí, Lília, por ter feito essa conexão, e essas conexões é muito importante para nós aqui, a gente se conhecer mais pessoas, trazer pessoas de peso aqui para falar sobre assuntos relevantes aí para o agro, e esse é um assunto de extrema relevância e que gera aí certos equívocos, né, por falta de conhecimento. Então hoje o Adilson está aqui com a gente para tirar essas dúvidas, né? Eu trouxe aqui algumas dúvidas comuns aí e a gente vai discutir bastante sobre isso. E para a gente iniciar, Adilson, se apresente aqui para os agroprotagonistas. Me chamo Adilson Fagundes, né? Sou natural de São Paulo, sou paulistano, né, da capital, mas desde os meus 22 anos já não moro em São Paulo. Comecei minha carreira na antiga Novartis, né, que depois virou Syngenta, tudo na área financeira. Depois acabei indo assumir uma posição dentro da área de grãos, né, que foi meu primeiro contato assim, lá para 2006, né, dentro da Syngenta ainda. Em 2008 assumi um desafio na Bayer, né, de acabar sendo gerente de grandes contas deles, voltado também para barter, né. Fiquei até 2016, acabei indo para o Paraguai, também aprender uma cultura nova, uma forma de implementar também a parte da operação de barter lá. Acabei retornando em 2022, né? Tive uma breve passagem pelo grupo Sinagro e acabei vindo agora para a Agroamazônia, né? Que é onde eu estou praticamente há 3 meses, né? Com o desafio de implementar a área de commodity deles aqui. Tá bom? Maravilha disso. E já vamos aproveitar aqui para mandar um abraço para os amigos aí da Agroamazônia, né? Já tive bastante interação com o pessoal da Agroamazônia, principalmente ali no Mato Grosso do Sul. Temos amigos em comum aí e é uma alegria imensa ter você aqui com a gente. E para a gente ir direto ao ponto, essa palavra aí que para muitos às vezes é estranha, principalmente para os mais jovens aí. O que é uma operação de troca ou barter? O que é isso? Então, apesar da palavrinha, né, o barter está em inglês, né, e a gente pegou, vamos falar assim, o costume de falar ela. Antigamente, ela falava muito em troca, né, então, teoricamente, você fala troca ou fala barter, é a mesma coisa. E no final do dia, né, nada mais é do que um escambo, né, então é a primeira modalidade que a gente teve da civilização, né, que nada mais é do que você não tinha moeda e fazia troca de produto. Então, no nosso caso aqui, para sintetizar, nada mais é do que a gente, dentro do nosso ramo agrícola, né, é a gente fornecer crédito para o produtor, né, utilizando a moeda dele, que nada mais é do que a commodity. Pode ser o café, pode ser a soja, o milho, o algodão, e em troca disso, né, a gente dá os produtos, que são os insumos, e ele dá para nós essa produção. Tá? Então, isso basicamente é que sintetiza a nossa troca, a comercialização. Maravilha. E para tudo isso daí a gente tem a parte burocrática, né? E essa parte burocrática
a gente precisa estar bem ciente do que precisa, né? Documentação. E por mais que seja um assunto que para um cara como eu, assim, que não gosto muito de burocracia, mas é super importante para a própria segurança do agricultor, para a segurança da empresa, enfim, para ter essa relação de ganha-ganha. Quais são os documentos necessários aí que compõem essas operações de barter? O pilar principal, tá, da operação é a CPR, que é a Cédula de Produto Rural, né, que nada mais é do que um título de crédito, onde o produtor faz uma promessa futura da entrega daquele bem, no caso, né, de algum, ou da soja, ou do milho, ou do algodão, ou do café, que são as principais culturas utilizadas, né. Além desse documento, que é um documento de garantia, você tem o contrato de compra e venda, né, o que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, que é esse contrato, ele pode ser tanto um contrato que o produtor já tenha com uma trade, né, como também a gente tem os especialistas de barter dentro da Agroamazônia que pode também auxiliar o produtor nessa confecção e buscar um preço junto a um desses provedores, tá? Ou indústria ou trade, né? E o terceiro documento é a cessão de crédito, né? Então, desse contrato de compra e venda, o produtor assina um termo, né, que é a cessão de crédito, repassando os direitos creditórios para a companhia que ele está fazendo a negociação. Então, esses 3 documentos aqui formam o barter, né? Maravilha! E assim, a gente sabe que o barter, ele tem algumas formas de se fazer ele, né? Que a gente chama de modalidades, né? Então, quais as modalidades de barter que a gente tem aí, pensando nos clientes do agronegócio, né? Os agricultores? O mais comum, tá, que todo mundo utiliza e vê, é o que a gente fala de barter físico, né? E esse barter físico, ele pode ser dividido também em 2 partes, tá? O mais comum é a triangulação. O que é a triangulação? O Leonardo, produtor, tá? Ele tem um contrato de compra e venda. A gente faz uma negociação de venda de insumos para o Leonardo. O Leonardo apresenta esse contrato para nós. Por quê? Porque eu tenho que ver se essa trade ela está habilitada dentro da Agroamazônia. A partir do momento que ela está habilitada, quer dizer que eu posso tomar ela como contraparte do risco da operação que a gente tem, né? E aí a gente faz toda a formalização. Então, eu pego esse contrato, faz a CPR, registra essa CPR em cartório, faz a cessão de crédito, né, repassando os direitos para a Agroamazônia, e aí em cima desse modelo está feito o barter, tá? Qual outra modalidade que a gente tem dentro do barter físico ainda, tá? O Leonardo, ele acha que o mercado vai subir, né? Então, poxa, ele fechou um contrato com uma trade, mas ele acha que o mercado ainda pode ter um preço diferente lá na frente. E aí a gente acaba utilizando de proteções que a gente chama de hedge, né? E aí acaba acoplando dentro desse contrato de compra e venda dele, tá? Um derivativo, que é uma participação de alta, né? Para ele poder utilizar isso também. Mas, Adilson, isso é comum? Várias empresas fornecem esse tipo de consultoria, tá? Então, hoje ficou bem usual esse tipo de operação, tá? E a outra, que aí também envolve o financeiro, né? Tem algumas empresas que trabalham só com indexador de bolsa. Então, pega o preço que está em Chicago, né? E põe o contas a receber teu atrelado a ele, indexado a esse preço de bolsa de Chicago, né? Então, conforme o preço de Chicago cai, a tua conta também diminui. Ah, mas e se subir, Adilson? Se subir, como a gente contratou nesse caso, é o inverso da triangulação, né? Eu vou fazer uma proteção de baixa para você. Então, nesse caso, se o mercado subir, você vai ter o físico, que você não está atrelando a entrega, no caso, para a Agroamazônia ou para qualquer outro parceiro que você tenha, né? E aí você vai poder vender esse grão um pouco mais caro e a tua dívida vai estar condicionada àquele preço de mercado inicial que você pré-combinou com a empresa, tá? Então, são esses 2 tipos que a gente tem. Um é financeiro, que não é tão usual no mercado, né? Tem algumas empresas só que acabam fornecendo isso. E tem o outro, que é o barter físico, que esse sim é um pouco mais usual. Legal. E dentro, eu falei no início aqui do episódio sobre indicadores na tomada de decisão do agricultor,
né? Nós temos uma série desses indicadores, principalmente por conta da complexidade, né, do mercado agro, enfim. E nós temos um indicador aqui que eu acredito que seja um ponto bem importante para a gente explorar aqui, que é em relação à gestão de riscos, né? O agricultor, ele tem uma série de riscos, né? Principalmente por ser uma indústria a céu aberto. Céu aberto. Então, o risco climático já é um baita de um risco, mas tem outros riscos também, e aí o barter vem para dar uma amenizada aí, dar uma acalmada nesses riscos aí e trazer mais segurança, né? Então, quais são esses principais riscos que o produtor está inserido e que a ferramenta do barter, né, pode ajudar a diminuir? Assim, além de ser uma fábrica a céu aberto, né, a gente não pode esquecer também que o produtor, ele é otimista por si só, né? Porque quem é a pessoa em sã consciência que tem uma fábrica a céu aberto, gasta alguns milhões lá, semeia esperando uma chuva, né? Então, ele é otimista. Mas eu até admiro muitos produtores, dou parabéns para eles, porque eu não tenho essa sensibilidade, não me toca, sabe? Eu sou muito pragmático, então esse tipo de risco eu tenho mais medo, né? Então eu admiro muito quem são os produtores, tá? Então, Adilson, vou te cortar aqui só para a gente aproveitar esse momento, que assim, a gente está atravessando aí diversas situações no agro, então assim, eu acredito que é o momento aqui para a gente aproveitar e dar um salve aí, sem dúvida, trazer uma palavra aí para os agricultores que realmente, como o grande amigo meu, Renato Serafim, fala, são grandes heróis, né? Porque arriscam com muita coragem, com muita dedicação, com muito amor, né? Então, assim, vamos aproveitar esse momento aqui para agradecer, externar nossa gratidão. A resiliência que eles têm é absurda, né? Porque realmente, assim, com todas as intempéries que acontecem, eles ainda são otimistas, né? Continua achando que amanhã vai ser melhor que hoje e não só faz, como trabalham para que isso aconteça, né? Então, a resiliência deles é de se admirar, né? E até bato palma, né? Porque realmente é um negócio absurdo, né? Então, admiro muito. Com certeza. Então, quais são esses riscos? Então, os riscos, na verdade, sim, são 4 riscos que eu acho que são os principais, né? E a produção, eu brinco muito que o risco de produção tem a parte climática, tem a questão do manejo, tudo isso aí, querendo ou não, o produtor ele já domina, né? Então, ele já, da porteira para dentro, eu brinco que eles são realmente de tirar o chapéu e não tem nenhum produtor no mundo que faz o que os produtores brasileiros fazem aqui, né? Tanto é que vem gente do mundo inteiro para entender como a gente, no mesmo hectare, há 20 anos, tem uma produtividade que só cresce, né? Então, é uma coisa para se estudar mesmo. De crédito, né? Começa aí o barter, né? O barter, ele pode ajudar no risco de crédito. Por quê? Porque conforme a gente já falou sobre as modalidades, né? Ele te dá uma flexibilidade tanto para você comprometer seu físico do que você vai produzir, como também você pode ir para uma estratégia só financeira, né? E a ferramenta de barter, ela acaba te ajudando, porque o crédito rural, infelizmente, né, o plano agrícola, ele não é suficiente para fornecer crédito para todo mundo. Então, precisa que as indústrias, no caso agroquímicas, e também as revendas, acabam entrando também nesse processo de gerar um pouco mais de liquidez para esse mercado, né? E o outro, que aí eu acho que alguns, principalmente os grandes hoje em dia, mas os médios e os pequenos ainda estamos com algumas, vamos falar assim, deveres para serem cumpridos, é o risco operacional, né? Que nada mais é do que a gente falar de governança, né? Então ainda tem muito produtor que, infelizmente, tem milhões dentro da fazenda dele, ele lida com milhões, mas ainda tem muito caderninho, né? Ele ainda não se informatizou, não teve uma governança, não olha para os custos deles de produção da forma mais adequada como deveria ser, né? E o risco de preço de commodity. Eu acho que quando ele trabalha esses 3 riscos anteriores que a gente conversou, né, aí a gente acaba entrando nas ferramentas de barter, que aí ele tem seguro de alta, tem seguro de baixa, ele pode trabalhar um pouco mais a volatilidade. A ferramenta de barter, na sua acepção, ele é para travar custo,
né? Então, uma das coisas que eu prego muito pro produtor é que deu o número que você está precisando de sacos, deu 26 sacos, 27 sacos, o meu custo de produção para soja. Trava. Se está dentro do teu histórico ou muito perto, trava. Por quê? Porque o mercado, apesar, né, da gente fazer análise de cenário, tudo, toda hora ele muda, né? E toda hora ele tem um fator. Eu brinco muito que antigamente o problema nosso era ter informação, né, para tomar a decisão. De 10 anos para cá, o nosso problema é outro. Nós temos muita informação. Só que essa muita informação também gera falta de decisão nossa, porque tem gente falando tanta coisa que você acaba ficando em dúvida qual é o melhor caminho para você seguir, né? E um indicador que é a relação de troca, eu acho que esse é um indicador muito bom porque ele representa cada um dos produtores de forma individual, né? E ele é um indicativo muito interessante para travamento, tá? E diminuir um pouco desses riscos que a gente está comentando agora. Maravilha, Adilson. Eu vou aproveitar aqui os insights que você trouxe aí. A gente já falou algumas vezes aqui sobre essa questão do acesso a informações, né? Acesso ao conhecimento está muito aberto. E aí, como você trouxe, né, o conhecimento, informação, não está sendo diferencial. E aí, vou aproveitar aqui para trazer mais uma vez esse insight aqui para os agroprotagonistas, que hoje, para se diferenciar no mercado, você precisa criar repertório, né? Que o repertório vai vir com as experiências, né? E também você saber transferir esse conhecimento, né? Personalizar para o seu cliente. Por exemplo, tem um monte de informação no mercado, canal assim, canal ali, Instagram, não sei o que, não sei o que. Você saber filtrar, conhecendo o seu cliente e levar essas informações de uma forma acessível, rápida, prática e direta. Aí você se diferencia, você concorda? Sem dúvida, Leonardo. E fora que assim, né? Eu brinco muito, levando um pouco pro meu lado, né? Eu brinco assim, ó. Eu sou um trader, né? E faço análise de mercado, né? E aí o pessoal fala assim, Adilson, mas o mercado vai cair ou vai subir? Eu falava, olha, infelizmente, eu olho o cenário, né? Eu não tenho bola de cristal. Aí eu brinco muito que assim, se eu soubesse o que vai acontecer amanhã, né, eu ia trabalhar para mim, né, Leonardo? Com certeza. Então assim, a gente também, né, faz em cima de informação, né? Mas a gente trabalha em cima de probabilidades, né? Então eu brinco muito que a gente vive dentro de um cassino e esse cassino ele tem probabilidade de acontecer o evento X tantos por cento e o outro é X%. Então normalmente você vai colocar as fichas no que teoricamente tem uma probabilidade maior de acontecer, né? Mas isso invalida o outro? Não invalida o outro, né? O outro evento ele pode acontecer, né? Principalmente hoje no mundo globalizado igual nós estamos, né? Que a informação acontece alguma coisa lá na China em 10 segundos e nós já estamos sabendo o que está acontecendo aqui e vice-versa também é verdadeiro, né? Então essa dinâmica, né? E isso acaba afetando também os preços, principalmente porque são regulados em bolsas, né? Isso acaba gerando também uma estabilidade e aí a gente tem que se tornar cada vez mais profissional, né? Então, essa parte ali que a gente olhou agora, né, sobre a questão dos riscos, né? Eu acho que 2 pontos fundamentais que o produtor não pode perder é o risco operacional, que é o risco basicamente da governança da empresa dele, né? E ele gerenciar os preços da commodities, que são 2 pontos que hoje, na minha opinião, ele ainda deixa um pouco a desejar. Por quê? Porque tanto o risco de produção como o risco de crédito, ele já está acostumado com o Brasil, já tem, vamos falar assim, uma larga experiência dentro da porteira para dentro, né? Então ali, na verdade, ele dá aula, né? Então, eu acho que quanto mais ele puder se debruçar sobre o risco operacional e sobre os preços de commodity, são 2 viés ainda que, para mim, graças a Deus, né? A gente tem trabalho por conta disso também, mas quanto mais eles se profissionalizarem, melhor, né? Vide o que a gente vê lá nos Estados Unidos, né? A gente, quando fala de derivativo aqui, de hedge, proteção de alta e tal, ainda é um bicho um pouco de 7 cabeças aqui pro produtor. Quando a gente olha pro mercado americano, o cara, ele faz conta antes de plantar. Então, se a relação tá dando o preço e ele consegue ter uma fixação em bolsa com preços rentáveis, ele vai lá e planta. Se ele não tem,
ele não planta, ele vai para uma outra cultura. Então, esse tipo de dinâmica e essa governança é que a gente ainda precisa ter um pouco mais de maturidade aqui, né? E a governança está dentro dos pilares aí de ESG, né? Sem dúvida. Sustentabilidade. E então, dentro desses riscos que você trouxe aí, eu sou uma pessoa bem metódica, assim, pensando em ter um sistema, avaliar oportunidades. Então, aqui, eu elenquei aqui algumas oportunidades para a gente deixar bem claro aqui para os agroprotagonistas que estão nos ouvindo aqui. Então, eu não sou um operador de barter, de commodity, mas sim, agora eu tenho um conhecimento aqui dos riscos, então oportunidade, pensando em crédito, né? Esse ano é um ano para a gente, né, falar bastante sobre barter, né? Principalmente por questões econômicas, enfim, de perdas de produção nas últimas safras, né? Safrinha. Então, crédito, preço de commodity, direcione para um consultor de barter, uma empresa parceira, né, como a Agroamazônia aqui, que está sendo representada aqui pelo Adilson. Então direciona para isso, para fazer análise, todo o processo, né, que a gente vai falar aqui no próximo item aqui. Mas aí a atuação do consultor lá na ponta, o risco de produção. Então, aqui está uma grande oportunidade para a gente gerar valor. Aqui é um canal para a gente falar sobre geração de valor no agro. Então, temos risco climático, enfim, principalmente o climático, né? Que vem trazendo bastante dor de cabeça aí para os clientes, né? Para os agricultores. Então, traçar junto com os clientes estratégias efetivas, né? E que sejam personalizadas ali para o ambiente de produção deles, né? Isso é um ponto essencial, fundamental para a gente criar esse valor a partir do nosso cliente. Então, assim, aí tem uma grande oportunidade para a gente mitigar riscos do nosso cliente, dos agricultores. E já o risco operacional, temos oportunidades para consultores de gestão, porque o agricultor, ele tem que gerenciar tanta coisa, mas tanta coisa, gente, máquina, e manutenção, e plantio, e colheita, e manejo, e como você trouxe, ainda tem muita gente que vai no caderninho. Sim. Então, como aqui o AgroPro, ele atinge diversos públicos, né? Então que temos muitas oportunidades no foco de governança, gestão de risco, gestão dentro da propriedade agrícola, fora da propriedade agrícola. Então são grandes oportunidades aí para a gente aproveitar, para a gente criar valor aí com os agricultores. E assim, uma das coisas que eu acho que é legal, Leonardo, é assim, o produtor não só procurar os parceiros, né, mas cobrar isso também dos parceiros, sabe? Porque os parceiros têm muito profissionais bons no mercado, né, com larga bagagem, né, e que pode auxiliar muito eles nessa dinâmica. Por quê? Porque a gente torna também esse mercado um pouco mais sadio para todo mundo, né? E aí evita as famosas RJs, os problemas que a gente tem hoje de inconstância, né? Então, antes, eu lembro, né, mais antigamente, que o nosso problema não era gestão de crédito, era produzir, né? Então a gente não tinha constância na produção. Então já faz desde 2008 que a gente tem uma constância. Ah, tem quebras? Tem. Mas o Brasil sempre é um grande celeiro e um grande produtor de commodity, né? Então nessa parte a gente ficou muito profissional. Por quê? Porque o produtor ele faz todo o planejamento da fazenda, ele acaba entre aspas, se preparando para aquele momento, né? Faz as reuniões, só que eu não vejo ele fazer muito isso na hora da venda da commodity dele, né? Que, na verdade, é o que vai monetizar tudo que ele está fazendo. Então, não adianta ele ser profissional só dentro da fazenda, ele tem que ser profissional também um pouquinho fora, né? Então, são temas que eu acho que tem grandes relevâncias e que ele tem que trazer para a discussão e compartilhar, né? Porque também, às vezes, o produtor ele fala, não, mas o grão, eu não vou deixar o Leonardo vender, porque eu que sou o produtor, não, é meu, é eu que vou fazer isso. Só que assim, você se preparou para isso, né?
Você sabe tomar as melhores decisões mesmo, né? Não é bom você ter alguém que você possa pelo menos ter uma outra tipo de opinião, que eu acho que é importante, né? Porque nem tudo a gente sabe, né? Então a gente e tudo tá em transformação. Então eu brinco que eu tô nesse mercado há 23 anos, né? Quase 24. E de quando eu comecei lá em 2000 para agora, nós estamos falando aí que já mudou muito esse mercado. E vai mudar mais ainda, né? Então é um constante aprendizado, né? Você trouxe uma palavra que eu gosto bastante, que eu associo ela diretamente ao agro, que é transformação. O agro, a gente fala, o agro está em franca transformação. O agro está em constante transformação. E a gente precisa acompanhar isso, né? E como você trouxe, né, esses últimos anos foi um salto muito importante, né? E assim, agora esse salto da governança, eu acredito que vai ser um próximo salto de extrema relevância, principalmente por conta de um assunto que vem mexendo bastante com as pessoas, mas que é essa sucessão geracional. Eu tenho total convicção que essa sucessão geracional ela vai trazer um viés um pouco mais de governança, de maior gestão mesmo, assim, do ponto de vista de governança. Eu acredito bastante nesse ponto. E o que vai ajudar também, além dessa questão toda, né, de sucessão, igual você comentou, tem um fator que antes a gente não via com tanta frequência, mas nos últimos 8 anos, nos últimos 7, 8 anos, acontece muito, né, que é a digitalização. Então, antes, você não tinha tanta vamos falar ferramenta, assim, né? Tanto software entrando, né, na agricultura, né? Ainda era um campo ainda minado. Nos últimos 8 anos isso explodiu, né? Então, hoje você tem, eu brinco muito, né, com os produtores que eu falo assim, mas você tem qual tipo de carro que você tem, né? Para convencer o cara a fazer o barter, né? Aí ele fala assim, Adilson, normalmente tinha uma onda aí no passado, né, que era Land Rover, né? Então eu tenho uma Land Rover e tal, né? Eu falo assim, legal, você tem seguro dela? Eu tenho seguro dela. Mas pra que você faz seguro? Não, mas eu faço porque o carro é um carro, né? Tem um valor agregado alto, tudo, né? E precisa fazer, né? Porque se acontecer alguma coisa, né, Adilson? Eu falei, mas olha só que incoerência. Se amanhã acontecer alguma coisa com esse carro, você tem condição de comprar outro? Aí ele pensa, fala, ele fica, né, ressabiado. Aí eu falo assim, tenho certeza que você tem. Certeza. Você vai comprar até 2, na verdade. Não vai comprar uma. Só que se acontecer alguma coisa com a tua lavoura, que você não tem seguro, você tem condição de tocar ela? Não tem. Então, é esse tipo de reflexão que eu acho que é importante a gente fazer, né? Porque o produtor, ele às vezes dá valor para uma coisa que ele pode substituir sem grandes problemas, né? Que é um carro, né? Mesmo sendo de um alto valor, mas a lavoura dele, a lavoura dele que, teoricamente, tem um valor agregado muito maior e que ele não tem liquidez para tocar ela de forma própria, muitas vezes, né? Ele acaba não gerenciando os riscos, né? E aí a ferramenta de barter volta de novo à tona, né? Por quê? Porque você acaba juntando um monte de situações, porque para você fazer barter, não é só ter o contrato de compra e venda, não é só gerenciar o preço da commodity. Tem outros fatores também que você precisa olhar, igual a gente está comentando aqui. Maravilha. Então, já que você trouxe esse insight aí, por que o agricultor deve fazer o barter, né? E os benefícios que ele vai ter ao adotar, né, essa operação. Assim, a ferramenta, tá? Eu sou fã, lógico também, né? Eu sou suspeito para falar, porque sou apaixonado pela ferramenta, né? Pelo dinamismo que ela traz, né? E principalmente porque, assim, acho que ela pega alguns pontos que é muito importante. Bom, planejamento e estruturação, né? Por que eu falo de planejamento? Porque do mesmo jeito que você faz todo o planejamento de lavoura, você também tem que fazer o planejamento de custo seu, né? E o barter acaba te ajudando nisso e ajudando também você a estruturar ela de uma forma mais, vamos falar assim, lógica, né? Então, quanto que eu produzo normalmente por hectare? X. Quanto é meu custo médio histórico? Y. Essa relação de troca aqui que o barter está me trazendo, está dentro do que eu preciso? Está historicamente dentro do que normalmente eu trabalho?
porque ele já te dá alguns indicadores para você tomar algumas decisões, né? E decisões mais concretas, não em cima de achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, são decisões realmente que têm consistência, né? Além disso, a ferramenta, ela acaba te trazendo também a flexibilidade, né? Igual a gente falou, você pode, se você for um pouco mais, vamos falar assim, conservador, você vai para o barter físico, né? Que a gente já explicou anteriormente, que você pode comercializar colocando a sua produção realmente, né, como uma linha de crédito. Se você é um pouco mais arrojado, você pode ir para o barter financeiro, né, onde você vai ter uma comercialização no segundo momento, mas se você vai ter um indexador de bolsa atrelado à sua dívida com essa empresa. E aí, automaticamente, você vai gerir um pouco melhor e vai ter que acompanhar um pouco mais de perto essa ferramenta. Mas você tem essa flexibilidade também. Além disso, ela te traz proteção e liquidez, né? Porque com a CPR, que é o documento maior, vamos falar assim, principal dessa operação, você acaba não só criando a sua proteção, né, de risco, mas também fazendo uma liquidez e gerando um crédito junto aos fornecedores, porque a sua CPR normalmente ela vai sendo passada para outros também, né? Então as revendas normalmente elas endossam essa CPR para as indústrias de agroquímicos, né? Porque também ela precisa de crédito e assim vai para o banco. Então vamos fazer uma cadeia que cada um alimenta o outro, né? A outra parte que a ferramenta te dá também, dentro do barter financeiro, é o acesso à bolsa, né? Então, nem todos têm o barter financeiro, mas quem tem acaba também deixando o agricultor mais confortável e com mais informação e acessando a bolsa de Chicago, de Nova York, no caso de algodão, de Londres, no caso de café. Então, tem a B3 no caso do milho, né? Então, você acaba tendo essa possibilidade, né? E, que na minha opinião, aí eu acho que é o grande... na minha opinião, não. Eu acho que é o grande norte, que é você ter um especialista aonde você tem que ter a conversa com ele, sabe? Eu acho que assim, você pode ter sua opinião, temos que respeitar, porque cada um tem a sua história e tem as suas colocações, mas você ter uma visão de um especialista, independente de você concordar ou não, ele te traz algumas reflexões que às vezes pode fazer você mudar um pouco a sua opinião e a forma que você gere o teu negócio, né? Então, acho que isso são os pontos que acabam ajudando a ferramenta, né, a trazer um pouco mais de conforto e de informações para o produtor tomar as melhores decisões, né? E barter, uma das coisas que eu gosto muito também de explicar para o produtor, é que barter não é no momento de crise que você utiliza o barter. O barter, você pode usar ele sempre, né? Ele é uma ferramenta, igual eu falei, que traz relação de troca, te dá indicadores para você tomar algumas decisões e que você, querendo ou não, está movimentando milhões, né? Então, se a gente pegar o custo por hectare de cada cultura aí, o produtor realmente ele movimenta um valor agregado muito alto, né? E as decisões cada vez mais têm que ser mais profissionais e mais técnicas, né? E sair do achismo, né? Com certeza. E dentre esses benefícios aí, né, da questão financeira, acesso à bolsa, a questão da consultoria especializada, aqui trazendo para os agroprotagonistas também oportunidades, né? Eu não sou um especialista de barter, mas eu ter pessoas de confiança para indicar para os meus clientes, para os agricultores que eu atendo. Esse é um ponto muito importante que você vai gerar valor para ele. Sem dúvida. Né? De uma forma bem genuína. E assim, é legal, Leonardo, porque assim, não é só gerar valor para ele, é gerar valor para a cadeia. Né? Cadeia, porque, assim, se eu estou te dando informações que você vai ter sucesso, porque assim, eu só vou ter sucesso no meu negócio se o produtor tiver sucesso no dele, né? Porque se ele não tiver condição de me pagar, porque o sucesso dele no final do dia, ele tem uma grande produção com preços literalmente sadios. Se ele tiver isso, ele não vai me dar problema. Pelo contrário, ele vai ser uma solução para mim, né? Porque também, assim como ele, eu também tenho uma folha de pagamento aqui, tem funcionários prestando serviço para a Agroamazônia e para ele indiretamente, né? Então, assim, toda essa cadeia acaba se girando, né, de forma mais sadia, né? Então, por isso que eu acho que a ferramenta, ela faz justamente isso, tá?
ela tem uma complexidade? Lógico que tem. Mas quanto mais pessoas souberem falar sobre essa ferramenta, quanto mais especialistas puderem ajudar o produtor na tomada de decisão, né? E aí, trazendo números, né? E a gente sair daquela questão, eu acho, eu estou vendo, o mercado pode ir para tal lugar. Não, vamos analisar o número no e frio, né? Como a gente gosta muito de falar no jargão popular, porque a gente não pode ter hipótese, né? De achismo. A gente tem que ter hipótese com dados, né? E eu acho que os dados acabam ajudando muito. E tem um preconceito ainda em algumas regiões que o barter é para produtor que está quebrado, né? E aí, isso é outra coisa também que, na minha opinião, acaba sendo uma lenda, né? Porque o barter, no final do dia, ele é para todos os produtores, em qualquer momento. Por quê? Porque ele traz informações relevantes, ele traz situações que você consegue tomar decisões em cima de fatos e dados, não em cima de achismo. Lógico que você tem uma condicionante, que é a análise de cenário, né? E que muitas vezes você está olhando para aquele cenário e a fotografia de hoje. Pode ser que amanhã ela alterna e muda isso? Lógico que sim. Mas tem alguns fatores que você acaba acompanhando, né? E aí hoje o celular ele acaba ajudando muito, o smartphone, né? Ajuda muito nesse negócio, porque aí volta para aquilo que a gente já comentou. Você recebe 300 mil mensagens, mas aí você consegue codificar, né? E ir peneirando, né? A que mais, entre aspas, vai te ajudar na sua tomada de decisão, né? E como nós temos uma fábrica a céu aberto, né? Quanto mais informação e mais pessoas especializadas você tem te auxiliando nessa tomada, eu acho que é melhor. Legal. E eu vou aproveitar aqui para fazer um comentário sobre questão de avaliar o cenário. Isso é tão importante que eu desenvolvi uma ferramenta de venda de valor que ela inicia justamente com análise de cenário. Por quê? Hoje, com essa questão do acesso à informação não é diferencial, como a gente já falou aqui. Mas as perguntas, saber fazer perguntas assertivas, direcionadas, para você criar esses cenários, ter dados o suficiente para fazer uma venda de valor. Esse aí é um ponto super importante, que assim, aí se conecta com outro ponto que você trouxe aí na sua fala também, e que assim, antes de eu passar aqui para as suas mensagens finais, eu vou aproveitar, porque esse é um ponto muito importante. A gente fala bastante sobre experiência do cliente, o cliente no centro, tudo isso daí, e que isso se conecta com o que você trouxe aí do sucesso do cliente, né? O Customer Success, que é o quê? A gente faz tudo isso daqui, né? A gente buscando ferramentas, a gente está lado a lado com o cliente, fazendo as melhores recomendações, auxiliando ele na compra, na venda, né? Influenciando ali para ele ter especialistas junto com ele para ter maior assertividade nas tomadas de decisão, né? Então, tudo isso é focado no sucesso do cliente. Porque não adianta nada a gente ter a melhor das estruturas, melhores dos produtos, mas o cliente não tem sucesso. Porque no final da conta, quem é o beneficiado é o cliente. E é isso que a gente busca, né? Exato. O sucesso dele é o meu sucesso. É o sucesso de todos nós. Não tem jeito. Se ele não tiver sucesso na produção dele, no gerenciamento de risco dele, ele infelizmente, a cadeia como um todo vai sofrer também, né? E acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, e acho que vários, igual você está prestando um serviço aqui fantástico, né? Trazendo, acho que, informações pertinentes, informações que acho que o produtor tem que levar em conta, né? E não só ouvir, mas colocar em prática, né? É isso aí, Adilson. Muito obrigado mesmo aí pela sua disposição, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Agora eu vou deixar o espaço aqui aberto para você trazer suas mensagens finais aí para os agroprotagonistas que nos ouvem aqui. Eu queria agradecer, Leonardo, antes de mais nada, a você pelo convite, tá? A Agroamazônia, que também me liberou para poder estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa ferramenta que eu amo muito, que é o barter, né? Dizer que a Agroamazônia é uma casa
fantástica. Nós estamos em praticamente 9 estados, né? As lojas nossas estão abertas. Produtores, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira esclarecer, vou deixar com o Leonardo aqui meus contatos, pode passar, né? Pode direcionar para ele também alguma pergunta que de repente não ficou tão clara, né? E fico à disposição, Leonardo, mais uma vez, né? A hora que você solicitar, estamos aqui presente para esclarecer um pouco mais. Se tiver outras demandas, fiquem à vontade, tá? E obrigado aí pela oportunidade. Maravilha, nós que agradecemos. E vocês, agroprotagonistas que nos ouvem, compartilhe esse episódio, siga a gente aí nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, e compartilhe, porque nós estamos aqui compartilhando, e vocês compartilhando, a gente cria essa atmosfera de prosperidade aí dentro do agro. Valeu!